O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E nós temos aqui uma grande atriz. Eu me sinto muito honrada de estar aqui em sua residência hoje para poder fazer essa entrevista. Além de atriz, é uma cantora, trabalhou em humorísticos, gente talentosíssima. Bem-vinda, querida Silvia Massari. Obrigada, Malu, que prazer receber você e estar aqui no meu ambiente, a gente se sente mais à vontade, né? Foi muito bom te receber. E parabéns pelo seu trabalho antecipadamente. Muito obrigada, querida, mas eu que estou muito feliz de ter você no meu programa, com esse currículo maravilhoso, Obrigada. Essa trajetória de vida linda, essa profissão, essa carreira maravilhosa, que não é fácil, você é uma guerreira. De muito tempo e jamais interrompida, né? A não ser na época da Covid, que ficou aquela coisa parada, mas eu acho que eu nunca parei. Quando não estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Você começou muito jovem, porque você já tem mais de 50 anos de carreira e começou no teatro, Eu comecei no teatro, quer dizer, profissionalmente, porque eu já cantava desde meus 3 anos de idade, ganhei meu primeiro concurso de canto. Cantava no banheiro? Em Ribeirão Preto. Não, cantava nos teatros de Ribeirão Preto, nos programas que mexiam com escolas. Mas como que você descobriu que você era cantora? Foi no banheiro criancinha? Não, mamãe me contava que eu cantei antes de falar. Entendi, desde bem cantei antes de falar. Eu não falava, mas ela começava a cantar uma música e eu cantava junto com ela. Aí que você descobriu. Então eu cantei em todas as emissoras de Ribeirão Preto, PR7, 79. Fui fazer teatro na televisão, que era a TV Tupi de São Paulo, que foi para Ribeirão Preto. Eu comecei ali. Tupi Agora, era grande. Profissionalmente, eu comecei em 1968, vencendo uma audição para fazer Os Fantásticos. Um musical produzido e apresentado também pelo Moacir Franco. E o Rogério Cardoso fazia parte do elenco. Eu era a única mulher. Olha! E eu venci esse concurso, comecei ali em São Paulo. E depois disso, nunca mais parei em teatro e televisão, fazendo os programas do Moacir, de humor. Vim para a TV Globo, fui muito tempo capa de revista com os Trapalhões, né? Sim, e você trabalhou também muito com Chico Anísio. Eu fazia aquela mulher do Tintones. Fez Chico City, né? Até dentro da linha de humor e parar na praça, né? Que você conhece com a minha personagem. Pois é, que a gente vai mostrar aqui acompanhando a Maria gente, Santa. A Maria Santa. Linda, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a Maria Santa. Mas, fora isso, Malu, a minha carreira toda, a maior parte dela é com musicais. Pois Palco, além das novelas que eu fiz, minisséries, eu realmente, o meu chão, onde eu me encontro, onde eu me fixo, é o teatro musical. E você também trabalha com versão que você faz, né? Faço muitas versões, elas começaram desde a época do colégio, que eu já subvertia várias músicas, mas depois, com o meu casamento com o Guto, eu passei a ser útil até, né? Porque ele gravava com Eliana, precisava de músicas infantis, aí eu fazia um monte de... Fiz músicas Desculpa te interromper, só para explicar, que é o Guto Graça Mello, que é o marido dela. Exatamente. Aí passei a fazer parceria com ele e fiz várias versões para músicas do Elton John, do Marvin Gaye, onde eu recebi até um parabéns da editora americana, eu tenho isso guardado com muito carinho. Fiz músicas para o Fábio Júnior. Ai, que maravilha! Gravou 2 versões minhas para a família Lima e para Communion. Várias pessoas gravaram músicas minhas. O High School Musical também? High School Musical aqui no Brasil. A música foi feita pelo Guto. Havia músicas originais dele, que eu fazia a letra, e músicas, as versões internacionais, que também são todas letras minhas. Ontem mesmo
Eu estive vendo um post do Olavo Cavaleiro, que fazia o filho do Tadeu Aguiar. Olha! No high school. Gente. E me lembrando daquelas músicas todas. Nossa, que maravilha! E você também fez várias novelas, né? Sim, Sete Teve Vidas. alguma que te marcou mais? Sete Vidas marcou. Que eu gostava muito da minha personagem, de A Lua Me Disse, do Miguel Falabella. Eu fazia a morcega. Eu gostava muito da personagem. Depois disso, fiz várias ou participações ou contratos com as novelas, algumas delas. A última que eu fiz, eu acho que foi A Vida da Gente, que até reprisou recentemente, na pandemia, A Vida da Gente. E novelas com Jaime Monjardim dirigindo. E estou prometida para uma outra, e para a próxima dele. Já está prometida para uma outra novela. Assim espero, assim que ele emplacar a novela dele na Globo, tem um papel para mim. Ai, que delícia. E você gosta mais de atuar ou de cantar? Eu não sei diferenciar, o prazer é tão grande quando eu canto no palco, que aí eu misturo as duas coisas, entendeu? Eu não sou uma cantora de gravações, de streams, não faço nada disso. Eu tenho as minhas músicas que eu canto. Ontem ainda estivemos vendo uma gravação minha de Adeste Fidelis com as cantoras Princesas de Petrópolis, que eu sou madrinha delas. Ai, que legal! E é uma música linda. Então, de vez em quando tem uma música minha num CD ou uma participação de músicas em inglês, que eu já gravei, inclusive, com Terry Winter e com Pete Danway, que, na verdade, 2 brasileiros, e que fizeram parte de novelas da Globo. E como é que foi esse convite para você ser madrinha delas? Eu eu tinha um teatro infantil com a Maria Santa, logo depois que eu saí da praça. Maria Santa, essa boneca linda. Logo depois que eu saí da Praça é Nossa, eu comecei a fazer, ainda havia aquele teatro no Barra Shopping, eu comecei ali um espetáculo do Tadeu Aguiar e Flávio Marinho. Nossa, grandes nomes. Com a coreografia da Regina Restelli. Eu fiz esse musical com a boneca e comecei a ser chamada para fazer em escolas, apresentações. Eu viajei várias capitais do Brasil com ela. E em Brasília eu fiquei 11 dias fazendo 4 sessões por dia. Gente. Num teatro de 1000 lugares. Os ônibus chegavam com as crianças, assim, desciam 1000 criancinhas para conhecer a Maria ônibus, Santa. E eles gritavam, Maria Santa, cadê você? Eu sou fã da Maria Santa, viu? Porque a Maria Santa, apesar de subversiva, ela tocava crianças. Era uma coisa impressionante isso. Eu tenho casos de contra-regras do SBT que disseram, Silvia, não sei o que acontece, minha filha tem 6 meses e só dorme ouvindo sua boneca. Olha, 6 meses! Eu tenho que botar um vídeo, eu acho que é a boca grande, alguma coisa chama assim. Atenção, chama né? atenção, ela para na hora de chorar e aí ela dorme. Olha, que legal! Gente, a Maria Santa é realmente uma santa. Pois ela faz milagres. Vamos politicamente apresentar? Incorreta na Praça é Nossa, mas fora dali ela foi bem didática, inclusive, com as crianças. O espetáculo chamava Maria Santa no Reino dos Espetáculos, onde eu contava um pouco da história da música, do teatro, e nas escolas. As crianças gostavam muito. Ai, eu adoro, inclusive as suas entrevistas que você fez, que a gente pode assistir até hoje no canal do YouTube, que é o canal da Maria Santa, que é a boneca dela. São entrevistas maravilhosas. Pois é, eu parei, mas estou sendo muito cobrada. Eu sou uma das pessoas que está cobrando. Volta, volta, volta. Porque eu adoro as entrevistas dela. É verdade. Ela é um pouquinho minha concorrente. Ela entrevista os famosos como eu. É verdade. Ela já fez... Muita não é você, né? É a boneca que entrevista. A boneca. Vamos apresentar. A boneca tem vida própria. Tem vida própria, olha só, gente. Diz um alô. Tudo bem, Malu? Oi, Maria Santa, que prazer te entrevistar. Olha, ali atrás da câmera tem um gato, meu Deus, Guilherme. Tira o olho do meu câmera, ele está aqui a trabalho. Beijinho, Guilherme. Ela é muito safada. Oi, Maria Santa, que prazer, minha querida. Quando é que você vai voltar a fazer entrevistas? Pois é, a minha dona não me faz voltar, eu tô aí sendo cobrada. Todo mundo fala, volta, Santinha, volta. Eu ouvi falar que você é amada pelas crianças. Muito, eu adoro crianças.
E deve ser pelos velhinhos também, hein? Também, que também. A velhinha aqui te adora. Eu adoro, olha. Que delícia. Gente, de onde surgiu essa ideia dessa boneca? Conta pra gente. Eu fui fazer um musical chamado Noviças Rebeldes. Não é A Noviça Rebelde, do Charles e do Cláudio Botelho, né? Do Charles Miller e Cláudio Botelho. Não foi essa. Eu fiz Noviças Rebeldes, do Wolf Maia. Dan Gauguin era o autor, um musical americano, off-Broadway, que está até hoje em cartaz. Ele não sai nunca de cartaz. O elenco, as pessoas, as freiras vão saindo e vão entrando as filhas das freiras. Olha que legal. Muito engraçado. É um elenco que continua até hoje. E eu fiz com a Sininha de Paula, Regina Ristelli, Rosa Maria do Moraes, Fafi Siqueira, era um elenco. E Totia Meirelles, que na época fazia a substituta de todas as freiras, menos a minha, porque eu sou lírica, né? Tô com voz muito aguda. E depois a Totia ganhou os papéis, vários papéis, e brilhou em todos eles, né? Conforme foi mudando o elenco, ela ficou. Aí ela mostrou grande força do talento dela. Mas essas que você falou são todas grandes atrizes, devem ser grandes cantoras. Bettina Vianney também fez. Nossa. Todo mundo ali. Foi muito legal, uma época maravilhosa. E eu tinha uma boneca que eu trabalhava, era um Muppet. Na verdade, era isso, sem a língua, sem os olhos, os cílios, sem cabelo. Ela tinha essas mãos grandes, mas ela não tinha corpo, era vestida de freira, não tinha nada disso. Era um Muppet chamada Marianette. Flávio Marinho, que fazia as versões, inclusive. E eu fazia muito sucesso no musical com ela, com a boneca. Quando acabou aquela primeira fase, que foi no Teatro da Lagoa, a gente andou tudo por ali, em vários teatros do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quando terminou, o Carlos Alberto Nóbrega me chamou, que é padrinho do meu filho, por sinal, somos compadres. Me chamou, me convidou para ir para a praça, mas ele não pensava na boneca, ele pensou numa personagem da praça que ele queria me dar. Pensou em você, né? Quando eu levei a ideia, eu e Guto conversando um dia, jantando no restaurante, o Guto falou, por que não a boneca? Então foi ideia do Guto. Falei, pois é, foi ideia do Guto. Aí eu comecei a trabalhar aquele Muppet, fiz tudo isso, que você vê, essa já deve ser a terceira ou quarta. O Muppet foi virando essa boneca linda, né? Eu fui transformando e ela ganhou vida, né? Botando língua de fora, coisas assim. Ganhou nome, roupa. Roupa. Nossa, ela tem um guarda-roupa enorme, porque no SBT, eu fiz durante 4 anos, e todos os programas tinham um guarda-roupa novo, com exceção desse uniforme. Quando era um tema nordestino, ela vinha vestida. Quando era mexicana, ela vinha vestida de mexicana. Era árabe, tem de todo tipo, do hospital, de presidiária. Ela tem roupa, tem malas aí de roupas e chapéus dela. Tudo. E eu vi você num vídeo que você ia com a roupa combinando com a boneca. Sim, eu tenho até hoje uma roupa igual a dela. Que legal. E o Carlos Alberto falou, Silvinha, o que você podia fazer com a boneca? Eu falei para ele, eu tenho uma ideia. Como eu canto, me arruma uma pessoa que toque violão e nós vamos fazer um número cantado, fora o script que você vai escrever. Aí os redatores escreviam uma história que ela era uma trapaceira, né? Que ela ia sempre com aquela bolsinha pedindo um dinheirinho, e a boneca vinha com a frase dela, ela vem o golpe! E era isso, então ficou um quadro que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso. E eu já fazia as versões das músicas, todas as músicas de sucesso, ou da época, ou músicas de ópera, ou óperas antigas, eu transformava em coisas engraçadas, até certo ponto picantes para ela, né? Eu sempre chamando atenção e ela que legal. Extrapolando. E ali surgiu. É tudo, né? Então tinha o Golias na época. O Golias fechava o programa, que era um índice de audiência muito grande. Nossa, e eu era Golias. Anterior ao Golias. Eu fui deixada para o final porque ela representava uma audiência muito grande na época. Que legal. Quando ela subia, eu fiquei sabendo, há pouco tempo até me mostraram o índice da época, né, que ela subia 4 pontos no Ibope. Olha, 4 pontos no Ibope. Então, e o Golias daí para mais. Nossa. Então, todo mundo esperava o final da praça para ver Maria Santa e Golias, lógico. E aquele elenco enorme, maravilhoso, a Velha Surda, o Canarinho, todo mundo ali, né? Velha Surda e tudo que tem da Praça Nossa. Exato. Então, ela começou assim, essa ideia, e depois de um certo tempo,
eu comecei a perceber que não me chamavam mais para fazer teatro musical. As pessoas me identificavam como a mulher da boneca. Até que um dia aconteceu um fato muito importante, vou contar rapidamente para você. Eu estava num táxi indo para o aeroporto e ela, como ela era muito, eu não podia apertá-la em mala, eu colocava numa sacola, uma sacola grande. E eu estava atrás do táxi, saindo da praça, estava aquele monte de gente na porta, e o rapaz perguntou do táxi, já no caminho, aquele trânsito parado, né? Ele perguntou, o que estavam gravando aí? Eu falei, a praça é nossa. Aí ele falou assim, você vem sempre assistir? Eu falei, não, eu trabalho na praça. Ele olhou assim para mim, e falou, mas que tem tanta mulher na praça que a gente não reconhece. Eu falei, é verdade. Aí ele falou assim, você faz o quê? Você é figurante? Eu falei, não, eu tenho um quadro meu. Ah, você tem um quadro seu? Que quadro? Eu falei, é um quadro com uma boneca. Uma boneca? Eu falei, ela, puxei assim a boneca. Ele freou naquele trânsito parado e fez assim, Santinha, eu não acredito que eu estou carregando a Santinha no meu carro. E aí ele não parou de falar até o aeroporto. Que legal. E eu cheguei à conclusão que ela era muito maior que eu. Por isso que eu não era mais chamada para fazer aquilo que eu amava fazer, que era teatro musical. Então eu falei, eu acho que está na hora de cortar isso. Coincidentemente, o Carlos Manga me chamou para vir para a Globo na época, e eu falei para o Carlos Alberto, é hora de parar, é hora de tentar mudar. Mas ela é você. No fundo, ela é um alter ego, né? Exatamente. E aí, depois disso, depois que ela parou, eu voltei a fazer meus musicais. Eu já tinha feito antes mesmo, eu já tinha feito Estrela d'Alva, no lugar da Marília Pera. Estrela d'Alva, gente! Eu fiz São Paulo. Ai, que maravilha. Eu fiz São Paulo com Jorge Fernando, também, fiz né? Evita, Ai, fiz a Estrela d'Alva, fiz Yentl, As Noviças, que veio logo a seguir. Nossa, e muita coisa mais. A última que eu fiz foi até com um amigo seu, com o Daniel Barcelos. Ah, o Daniel Barcelos, o querido. Circuncisão em Nova York. Aí era um papel... Foi recente nessa peça, foi depois da pandemia. Depois da pandemia. Eu não continuei no elenco, nem o Daniel, mas eles continuam por aí. Estão fazendo... Parece que há 1 ano já, né, que eles se apresentam. E é uma história sobre uma mãe judia, né? Uma mãe judia, muito engraçado, com a Najara Tureta, bem interessante. E dali eu passei a fazer, eu fiquei mais concentrada no meu trabalho aqui em casa, de versões, eu fiz versões, a versão para Michael and Mabel, um musical importantíssimo da Broadway, que será lançado ano que vem, as versões são minhas. Olha que maravilha. Me deram muito trabalho de pesquisa, de tudo, porque o musical, principalmente o musical de época, ele tem certas frases, certos nomes que você não tem como traduzir, que se você traduzir não dá, não é aquilo. Aí eu tive que pesquisar o que significava aquilo na época. Exatamente. Que ele fazer toda uma interpretação, exatamente. Né? Então, Tadeu amou, né, a versão, ele que fez, ele fazia com Chechel. Todos os musicais de Tadeu Aguiar eram feitos pelo Chechel, Arthur Chechel. Com a morte do Arthur, ele passou para mim, entendeu? Ele falou, eu queria que você fizesse agora e vamos tentar? Eu falei, vamos. Aí eu fiz, ele aprovou, tá lá. Mas como eu disse a você, Malu, eu não paro, né? Se eu parar, eu morro. Então, eu acho que eu sou aquela que vou morrer no palco, sabe? Aquela que... A velhinha, que alguém vai ter que ajudar a descer uma escada. Até ficar velhinha, ainda tem muitos anos. Mas na terceira fase eu já estou, mas ainda tenho muito gasto pela frente. Não. E eu, no momento, estou esperando a estreia, o ano que vem, se Deus quiser, de um musical da Broadway, do Tadeu Aguiar, Michael and Mabel. Tadeu fazia todas as versões com o Arthur Chechel, com falecimento precoce terrível, né, do Chechel. Pois é, gente. Eu passei a fazer as versões para o Tadeu. Então, Entendi. Eu fiz Michael and Mabel, um musical que deu muito trabalho, porque você, para traduzir palavras e acontecimentos da época, você tinha que ir para a época do início do cinema para entender o que era aquilo. Porque se você traduzisse para os dias atuais, não dava certo. Você tem que fazer uma interpretação, né? Então, eu fui muito bem sucedida, graças a Deus. Eu faço as versões, passo pela supervisão do Guto, né?
que é expert nisso. Se o Guto aprova, eu mando para o Tadeu, que é aprovado. Tem essa parceria com tem a o Guto, parceria. né? As versões são minhas, realmente. Ele sempre olha no final e fala, eu mudaria isso, eu mudaria aqui, ele sabe? dá Detalhes. um pitaco, né? E ficaram maravilhosas, né? Então, não vejo a hora de que ela vá para o ar para a gente poder mostrar esse lado meu também, né? Claro. Para versões Mas você musicais. fez essa criação, ela rendeu muito sucesso. Então você teve que aposentá-la. Pois é, ela só me faz companhia demais. hoje. E eu tenho ainda, estou falando muito de mim, né? Não, mas essa entrevista é sobre você. Eu tenho ainda 2 grandes trabalhos pela frente, que são, um deles é um musical feito pelo Guto Graçamela, meu marido, chamado O Jogador. O texto é do Eduardo Bacher, um autor muito premiado. As músicas são do Guto, direção e produção do Tadeu também. Nele eu tenho um Tadeu papel Aguiar. muito importante, que é a mãe do protagonista. E eu já até brinquei com o Tadeu, falei, Tadeu, lança logo, porque senão eu vou ter que fazer a avó do protagonista, né? E tem um duelo muito interessante, porque é uma peça fantástica, que é um duelo entre o bem e o mal. Olha, que interessante. O jogador, que no caso é meu filho, ele faz um pacto com o demônio. Nossa. Que não é o demônio, mas tem um outro nome na peça, mas dá para se entender que é o mal, né? Sim. Para que ele seja um sucesso, ele vende a alma. E quando a mãe descobre, é a luta dela contra o mal para salvar o filho. Então, é um musical fantástico. Nossa, que tem muita gente que participa, muitas cantoras, muitos cantores, e eu acho que vai ser um sucesso muito grande. E a música do Guto, o texto é fantástico do Eduardo, as letras são dele, inclusive, do Eduardo Bacher. E a música do Guto é uma sinfonia. Nós tivemos uma reportagem no Estado de São Paulo, logo no Estadão, no jornal, o repórter veio, assistiu, ouviu, né, no estúdio que a gente tinha ainda na outra casa. O Guto tinha aquele estúdio grande de 3 andares e ele veio assistir ali. E ele botou como primeira página do Estado de São Paulo o grande musical a ser lançado. Claro. Aí veio pandemia, né? Veio tudo isso. Pois então, na pandemia, eu ia te perguntar mesmo, o que você fez na pandemia? Eu fiz um projeto que vai se transformar em livro, inclusive, e podcast. Por essas impossibilidades que a vida te dá, eu me afastei dos meus netinhos, que tinham, na época, 4 anos. E toda vez que vou a São Paulo, que eu ia a São Paulo, eles dormiam com as minhas histórias. Eu contava historinhas para eles. A minha maneira, né? A minha moda. Eu contava, por exemplo, a história do... Não, a boneca não entrava. Eu contava, por exemplo, a história de João e Maria, que para eles, na cabecinha deles, ficou sendo a história do milho. Um dia a outra avó me ligou de Jundiaí, a Carla, e falou, Silvia, pelo amor de Deus, me diz que história é essa que eles querem que eu conte a história do milho. Aí tive que explicar para ela que era a história de João e Maria. Eu gravava no meu telefone mesmo, mandava para eles, minha nora e meu filho colocavam no quarto e eles dormiam ouvindo minha história. E nisso eu fiz mais de 50 histórias. Eu comecei a criar histórias minhas, que não tinha nada a ver com os 3 Porquinhos ou com o Lobo Mau. Eu comecei a criar as minhas próprias histórias e eles, quando foram crescendo, começaram a fazer pedidos. Nossa. Olha, eu quero que você conte uma história onde entra o jogo de xadrez, porque eles jogam xadrez. Com 7 anos, eles são exímios jogadores de xadrez. Eles davam o tema e você criava a história. Eles me dão o tema e eles têm muitas pelúcias, muitos bichos. E eles, de vez em quando, pediam para incluir um bicho. E eu, com isso, eu fiz mais de 50, e a minha nora, que tem um colégio montessoriano, também na época da pandemia, me pediu, Silvia, me faz uma história para a escola, que eu tenho que mandar para os alunos pela internet, mas tem que ser história dentro do contexto montessoriano, que só pode ser o real. Olha. Não pode ter cavalo que voa, não pode ter porquinho que fala. Aí eu falei, Mariana, é muito difícil isso, mas eu vou tentar. Aí teve uma ideia. Falei, Mariana, a criança pode sonhar com alguma coisa irreal? Ela falou, ideia. Pode, sonhar pode. Ela consultou os psicólogos da escola e me deu carta branca, sonhar pode. Então eu criei o menino que sonhava colorido.
E nessas histórias eu fiz grandes pesquisas pela internet e narrei certinho aquilo que eu estava contando. Então, a primeira aventura eles vão para o espaço, eu conto tudo sobre o espaço. A segunda, num foguete, né? A segunda aventura eles vão para o fundo do mar. Olha. Eu conto toda aquela infraestrutura, aquela estrutura do fundo do mar. Ai, que maravilha. E a terceira, eles vão num formigueiro. Ele sonha que é pequenininho e ele está andando numa floresta que, na verdade, é uma grama. E ele cai num buraco. E aí ele começa a conhecer toda a arquitetura, que é fantástica, das formigas. Olha, e ele chega na escola no dia seguinte e os alunos se reúnem em torno dele. Essa é a minha história. E ele conta o sonho daquela noite. Então você é autora também. Você não é Sim, só cantora. Não, autora mesmo. Autora mesmo. E que ideia genial, E hein? o Guto fez uma introdução musical para a historinha, gravamos em estúdio essas, não mais no telefone. E aí o Montenegro, que é meu agente, eles mandaram para a U-Book, eles se interessaram e parece que estão voltando agora, depois de uma parada que eles deram. E minha historinha está lá para ver se vira podcast, se vira livro. Em princípio vai virar podcast, porque o objetivo é esse, é que a mãe coloque para a criança ouvir e ela possa ir para a sala, ver uma televisão com o marido. Nossa, que ideia genial. Entendeu? E a criança dorme com a história. É isso aí. Você tem várias ideias geniais, né? A boneca que foi um sucesso, agora as histórias. E o meu teatro que eu não largo nunca. Ai, parabéns, você é muito criativa. Obrigada, você é um gênio. E eu vou fazer agora, devo fazer um musical também em São Paulo, que esse eu não posso nem revelar ainda, porque como eu fui convidada, eu... Então, sem spoiler. Devo fazer, estreando em outubro, aqui no Rio de Janeiro. Maravilha! Depois São Paulo. Vamos ficar de olho. Em outubro teremos novidades. Minha querida, eu quero te agradecer por participar do programa Experiência, dividindo um pouquinho das suas lindas histórias com a gente. Pois é, quando a gente... com a idade vem a experiência, e às vezes você pode ser útil, né? Passando ideias e até um aprendizado para quem está começando, é muito bom. Olha, Parabéns, o que importa é você continuar linda e jovem como você está. Ela fala de idade, eu fico aonde? E obrigada por trazer a Maria Santa para o nosso programa. Obrigada, Maria Santa. Um beijinho aqui, tá? Assim, ó. Ai, que delícia. Beijinho, Guilherme. Esse especial, tá? Ela tá de olho no câmera desde que ela chegou. Isso aí. Ai, que foi um delícia. Prazer. Olha, prazer foi meu, querida. Recebê-la. Agora a gente vai comer um bolo feito pela Magda, que meu marido está à espera dele, que é genial, tá bom? Então vamos lá, gente. Obrigada pela audiência no programa Experiência e obrigada, minhas queridas, a Silvia e a Maria Santa. Obrigada, até o próximo programa. Toda quarta-feira, 19 horas no YouTube de Malu Maciel, toda quinta-feira, pelo canal 6 da NET, à meia-noite. Um beijo, pessoal. Obrigada. E, gente, ainda aqui na residência da Silvia Massari, chegou o meu amigo Daniel Barcelos, esse grande ator, foi ele que me apresentou a Silvia. Então eu queria que você falasse um pouquinho com o nosso público, que você já deu entrevista para o programa Experiências, né, Daniel? Fala um pouquinho sobre a Silvia, meu querido. Olha que interessante, não sei se ela falou isso. Em 86, nós fomos da mesma família no especial de Natal, dirigido pelo Alcino Diniz, chamava o Quebra-Nozes, com a Lucinha Liz, ela está ali me ouvindo, e nós éramos da mesma família. Ela me passou um recorte da revista Amiga, daquela época, foi tão emocionante, porque a gente veio se encontrar na dramaturgia em Circuncisão em Nova York, e o teatro, quando você gosta da pessoa, une muito. O Circuncisão a gente ficou muito amigo, muito ligado, a gente ia junto de carro e por incrível... Circuncisão em Nova York, isso, né? Tínhamos uma ceninha, hein, Silvia, que a gente era aplaudido depois da cena. Era incrível, porque a peça não tinha essa pegada. Legal. Bom, obrigado. São dois amigos que eu tenho. O outro é o Guto, que o pai dele foi muito, muito amigo do meu pai. E estamos juntos aqui. Ai, que maravilha. Então, obrigada, Daniel. O que você falaria
Para Silvia Massari, uma mensagem para ela. Silvia, continue com essa sua simplicidade, seu talento, seu foco e sua doçura. Ah, que lindo. E o seu talento, querida. Obrigada pela entrevista de hoje. Um beijo. Obrigada, Daniel, pela participação no programa Experiências. Tchau, pessoal.